graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe poderosamente a sua vida e que a palavra de Deus possa nos edificar nesse tempo que passaremos juntos aqui. Na aula passada, nesse mesmo capítulo de Lucas, nós observamos como Jesus advertiu a um homem sobre o perigo da avareza. E em seguida, depois de dirigir-se àquele homem e à multidão, Jesus Cristo volta as atenções para os seus discípulos e lhes faz uma advertência sobre o perigo da ansiedade. Isso é interessante, porque se o amor ao dinheiro pode provocar avareza no coração daqueles que o têm, pode também provocar ansiedade no coração daqueles que não o têm. E é por isso que Jesus se dirige aos seus discípulos e lhes faz a seguinte advertência. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículos 22 a 31. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Eu gostaria de apresentar a você, primeiramente, o tema central desse texto. Jesus Cristo vai abordar dois assuntos que são centrais nessa palavra que ele dirige aos seus discípulos. A primeira delas é a necessidade. No versículo 22, ele diz: Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de beber, por essas coisas que são tão necessárias e essenciais na nossa vida. Deus não utiliza a nossa definição de necessidade, eu preciso deixar isso bem claro, porque com muita facilidade nós chamamos luxo de necessidade. A promessa de Deus é de suprir, segundo as suas riquezas, as nossas necessidades, é de prover para aquilo que é necessário para a nossa vida. O segundo tema que Jesus aborda nesse capítulo, nesse texto, são as prioridades. Jesus vai dizer, muito cuidado, porque corremos o risco de transformar as nossas necessidades em prioridades. E ele estabelece uma outra prioridade: busque em primeiro lugar o meu reino e todas estas coisas, que são necessárias, vos serão acrescentadas. Quando nossas necessidades, elas ocupam um lugar de suma importância na nossa vida, nós corremos o risco de pensar que todas essas necessidades são supridas via trabalho. Nós pensamos que o alimento, que a vestimenta, que tudo aquilo que é essencial, né? O velho ditado, eu estou indo prover o leite, defender o leite das crianças, nós acreditamos que aquilo que é necessário para a nossa existência depende única e exclusivamente do nosso esforço e da nossa atividade profissional. Mas afinal de contas, o que é esse tal de trabalho? Certamente, em algum momento da sua vida, você já fez essa pergunta. Aquela manhã calorosa de verão, numa segunda-feira em que os seus parentes que estão visitando a sua casa estão se arrumando para ir para a praia e você está tendo que acordar de madrugada para ir para o serviço e você diz: quem foi que inventou esse tal de trabalho? Primeiramente, o trabalho, segundo as Escrituras, ele foi criado por Deus, foi instituído por Deus. Lá em Gênesis 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus criou o casal e o colocou no jardim para guardar e cultivar. Guardar e cultivar talvez tenha sido o primeiro exercício profissional humano, segundo a narrativa bíblica. A segunda coisa decorrente é que precisamos perceber que o homem, ele era constantemente assistido por Deus no seu ambiente de trabalho.
Em Gênesis 3:8, a Bíblia nos diz que Deus visitava o homem periodicamente a cada final de tarde. Isso é maravilhoso. Imagine que Deus todas as tardes ia no local de trabalho do casal, conversava com eles, discutia sobre o exercício da profissão, e isso só se tornou um problema após o pecado. Só após o pecado é que a presença de Deus no ambiente de trabalho passou a ser vista com estranheza, com medo e com vergonha. Como era então a vida profissional, o trabalho antes e depois do Éden? Lá no Éden, quando Deus criou o jardim, primeiramente, Deus criou toda a providência. Deus criou tudo aquilo que era necessário para a alimentação e para a sustentação da vida do homem. E depois, diz a palavra de Deus que o Senhor diz, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente. Você percebe? A provisão não dependia do trabalho de Adão e Eva, ela era anterior ao trabalho do homem. Mas depois que o homem peca, uma das primeiras sentenças que ele ouve da boca de Deus foi a afirmação de que com o suor do seu rosto ele haveria de prover o pão, ele haveria de providenciar o seu sustento. E isso muda tudo. Porque se antes do Éden a providência já era garantida por Deus sem o esforço do homem por meio do trabalho, agora, depois do pecado, o alimento e a vestimenta passa a depender do trabalho do homem. E com isso, temos toda uma geração de ansiedade. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Como é que vai ser a minha vida? E a ansiedade, diz Jesus, ela tem a capacidade de destruir o nosso presente com preocupações e ele chama de inquietações com aquilo que possivelmente poderá acontecer no futuro. Qual é o ensino de Jesus, então, nesse texto, nessa palavra que acabamos de ler, nesse discurso que ele faz aos seus discípulos? O primeiro ensino de Jesus, no versículo 24, ele diz, observai os corvos. Eles não semeiam nem ceifam. Jesus Cristo está dizendo para os discípulos, os corvos não trabalham. Semear e ceifar é uma atividade profissional. A segunda coisa que Jesus afirma, observai os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem. Fiar e tecer também é uma atividade de trabalho. E Jesus Cristo diz, e nem por isso eles deixam de ser alimentados ou vestidos. E vocês valem para mim muito mais do que as aves ou do que os lírios do campo. A afirmação de Jesus aos seus discípulos é, a vida de vocês, as necessidades de vocês não dependem da vida profissional, não dependem do trabalho, elas são responsabilidades minhas. Eu preciso afirmar a você uma coisa muito pontual nesse momento. Eu não estou dizendo, bom, Rony, já que então a providência de Deus ela é a revelia do meu esforço profissional, então eu vou agora deitar no meu sofá e esperar que Deus coloque comida na minha mesa. Não é esse o ensino de Jesus. Jesus está nos advertindo sobre o perigo de nós acreditarmos que essas coisas, que a providência não depende de Deus, mas sim da nossa vida profissional. Ele está dizendo, olha, com muita frequência eu estou provendo para a vida de vocês por meio do trabalho, mas se você perder o trabalho, nem por isso a minha promessa terá caído por terra. Eu continuarei sendo o Senhor, eu continuarei sendo o Deus da providência, continuarei abençoando a sua vida e provendo o necessário para a sua existência. Então, meu irmão, preste atenção porque talvez você está vivendo neste momento uma situação de grande ansiedade, com medo do que poderá acontecer, com medo da perda do seu emprego, ou talvez você já está sofrendo porque perdeu o seu emprego no meio dessa crise econômica que estamos vivendo. Eu quero dizer para você, nada mudou em relação às promessas de Deus. Ele é o Deus que diz, não vos inquieteis com nada disso, porque eu sou Deus da providência, é eu quem dou alimento, é eu quem visto vocês. Se eu faço isso com as aves, se eu faço isso com os lírios do campo, muito mais com você. Vocês são muito mais importantes para mim do que as aves do céu ou os lírios do campo.
Jesus Cristo nos ensina nessa passagem um princípio muito importante sobre dependência. Ele vai dizer: não atribua à sua atividade profissional aquilo que é da competência de Deus. Meu irmão, para de acreditar, pare de pensar que Deus, se você perder o seu trabalho, Deus terá esgotado os seus recursos, porque a única maneira de Deus prover é por meio do trabalho. Deus providencia de maneiras que nós nem imaginamos. Ele é o Deus que promete suprir cada uma das nossas necessidades. No Salmo 127, versículo 2, a Bíblia nos diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus filhos Deus o dá enquanto eles ainda dormem. Todas as vezes que você se levanta pela manhã, a providência de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Todas as vezes que você coloca-se na estrada para ir para o seu local de trabalho, a providência daquele dia já foi destinada por Deus. Você não está indo ao trabalho para prover, Deus já proveu para a sua vida. Em Isaías 64, versículo 4, Deus faz uma promessa maravilhosa. Ele diz: olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Preste atenção nisso, meu irmão. Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus ainda trabalha. E quando você se levanta pela manhã para ir ao trabalho, Deus já providenciou tudo o que você precisa para aquele dia. Meu irmão, talvez você tenha passado noites em claro nesse período, virando de um lado para outro, né? Quando Deus te deu as unhas, Ele não fez isso como alimento, então está na hora de parar de roer as unhas. Veja bem, a bênção de Deus e a providência de Deus, ela é derramada sobre os seus filhos. Deus está trabalhando. Escute isso. O guarda de Israel nunca dorme para que você possa ter uma noite tranquila de sono. Então confie em Deus. Confie que Deus está provendo. Você pode não saber como, mas Ele está provendo. E se o trabalho falhar, Ele está provendo. Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê os frutos, que o campo não produza mantimento, que as ovelhas sejam roubadas do aprisco. Ele faz uma lista de atividades profissionais e ele diz: se cada uma delas falhar, mesmo assim eu me alegrarei no meu Senhor. A sua providência vem de Deus, meu irmão. Creia nisso, dependa do Senhor para isso. Então, o que você vai fazer no seu local de trabalho? Se a providência é de Deus, qual é a sua competência? Qual é a sua principal prioridade, ou deve ser a sua principal prioridade no seu ambiente de trabalho? A maior prioridade da nossa vida profissional deve ser glorificar a Deus. Olha o que Jesus diz: buscai antes de tudo, acima de todas as coisas, em primeiro lugar o meu reino. E todas estas coisas, que coisas são estas? O alimento, a veste, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, Deus irá prover. Jesus assumiu a responsabilidade pela nossa provisão para que nossa missão no ambiente de trabalho seja unicamente glorificar a Deus. A maneira diligente, responsável e dedicada com que exercemos a nossa profissão deve ornar a mensagem do Evangelho que nós pregamos. É isso que Paulo diz aos profissionais, aos empregados, lá em Tito capítulo 2, versículo 10. Ornem com a diligência de vocês no ambiente de trabalho a doutrina que vocês pregam. É assim que deve ser a nossa vida profissional. Eu não estou falando, quando eu falo de glorificar a Deus, não estou dizendo de fazer um culto no horário do expediente, ou criar um grupo de oração no horário do expediente. Você é pago ali para trabalhar, lembre-se disso. Mas eu estou dizendo de exercer a sua profissão com tal competência, com tal diligência,
na certeza de que Deus está providenciando para a sua vida e que você não está indo ali para prover nada, você está indo ali para glorificar a Deus. O trabalho não é mal, meu irmão, o trabalho é estratégico. Deus te colocou lá naquela empresa, não é por acaso. Deus te colocou naquele ambiente de trabalho, não é por acaso. Ele te colocou lá como um espelho da glória dele, para que a maneira como você vive a vida profissional, a sua conduta profissional, possa mostrar, possa tornar evidente que Deus é o centro da sua vida, que a sua vida depende de fato de Deus. Eu gostaria de desafiá-lo nesse momento em que passamos, de reformulação da nossa vida, de rever os nossos conceitos, os nossos valores. Eu gostaria, meu irmão, que você pensasse a respeito disso. Que você a cada manhã, quando se levantar, lembre-se de uma coisa só: eu não estou indo para o trabalho para providenciar nada, porque isso depende de Deus. Eu estou indo ao trabalho para glorificar a Deus. Eu estou indo ao trabalho para mostrar que Deus é o centro da minha vida. A maneira diligente, a minha ética profissional, a minha conduta profissional vai mostrar que a minha vida é diferente porque Deus está no centro dela. Esse é o desafio de Deus para você. Ele está dizendo, olha, eu estou libertando você do fardo da ansiedade de prover para a sua vida. Eu estou assumindo essa responsabilidade, te tornando livre, liberto desse fardo da ansiedade, para que você vá ao seu ambiente de trabalho glorificar a Deus. Meu irmão, lá no seu ambiente de trabalho tem pessoas que precisam de um testemunho de Deus, que precisam de uma referência de paz e de segurança, que precisam de um testemunho que Deus é Deus da provisão, que Ele é Deus da cura, que Ele é Deus da bênção. Pessoas que precisam conhecer a Deus por meio da sua vida e do seu testemunho. Vamos falar com Deus neste momento e pedir a graça de Deus por nós? Nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela Tua maravilhosa palavra e por aquilo que ela nos ensina. Agradecemos, ó Deus, ao Senhor por nos libertar do fardo da ansiedade, ó Deus, e nos mostrar que a nossa providência, que a nossa provisão vem do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a depender de Ti. Ajude-nos, ó Deus, a viver a glória do Senhor no exercício da nossa vida profissional, de tal forma que o mundo à nossa volta perceba que o Senhor é o centro da nossa vida, que nós dependemos em tudo do Senhor. Nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor nos dará força, que a sua misericórdia e graça nos ajudará a colocar essa palavra em prática, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero desejar que essa palavra, de fato, esse tempo que passamos juntos aqui ao longo desse mês, possa ter abençoado a sua vida, que os desafios que ouvimos possa, de fato, conduzir a nossa vida para um caráter mais parecido com o caráter do nosso Mestre. Que Deus nos abençoe e que te dê uma excelente semana em Cristo Jesus.